dia, senhoras e senhores. Pra quem não me conhece, eu sou a Karen, certo? Sou estudante de medicina da UBA há 3 anos e estou no 2º ano da carreira de medicina, certo? Aí vocês vão dizer, como assim tá na UBA há 3 anos, 2º ano da carreira de medicina? Porque o primeiro ano foi o CBC, depois teve o primeiro ano da carreira e agora estou no 2º ano. E é justamente sobre esse CBC que eu quero conversar com vocês hoje. Pessoal, tem muita gente que me pergunta se o CBC é difícil, como é que é o CBC, qual é a importância do CBC pra carreira de medicina, então hoje vamos conversar um pouquinho justamente sobre isso, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aqui, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. E não se esqueçam que aqui no canal já tem muitos vídeos sobre CBC, sobre o 2021, justamente que são vídeos da época que eu cursei. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, dê uma olhadinha nesses vídeos que vai ser muito legal, tá? E enfim, vamos falar de CBC. Bom, começar dizendo pra vocês que eu não acho o CBC muito difícil. O CBC tem o seu nível de dificuldade e as matérias do CBC são, pra quem não sabe, o CBC tem 6 matérias, certo? E as matérias do CBC, algumas são importantes pra carreira e outras não. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com vocês. Gente, o CBC não é uma parte muito difícil, certo? Dentro do curso de medicina. O CBC é mais um curso de ingresso, é mais um curso de nivelamento e para dar uma base para vocês do que vocês irão encontrar, de certa forma, na carreira de medicina. Tem 3 matérias do CBC que eu considero que vocês não vão usar muito para a carreira de medicina. Matemática, IPC e ICSE. ICSE é uma matéria que vocês vão usar mais para viver na Argentina, não muito para a carreira de medicina. Mas tem 3 matérias que vocês vão usar muito para a carreira, que é Biologia Celular, Química e Biofísica. Essas 3 matérias vocês cursam no CBC. E, gente, a grande questão é que tem muita gente, por exemplo, que faz o CBC de qualquer forma, acaba provando, e aí depois quando entra na carreira, vê que assim, é bem difícil e desistem. Só que, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que o CBC, ele não é muito parecido com a carreira. Então, assim, no sentido de, nossa, eu vou estudar pro CBC da mesma forma que eu vou estudar pra carreira, não, isso não vai acontecer. Só que a grande questão é que o CBC, ele é importante pra te dar justamente essa base que você vai precisar na carreira e não vai ter. No CBC, a gente tem uma matéria chamada Biologia Celular. E no primeiro ano da carreira, a gente volta a ter essa biologia. Mas não é a mesma biologia do CBC. Ou seja, a biologia do CBC é uma introdução à biologia celular. É a matéria onde vocês vão ter a base introdutória de biologia para que no primeiro ano vocês possam desenvolver e aprofundar a matéria. E, gente, você só pode aprofundar uma coisa que você sabe. Então, se vocês não tiverem uma boa base do CBC, vocês não conseguem ir tão bem em biologia, porque muitas coisas eles não voltam a explicar. Eles subentendem que vocês já sabem. Então, vocês têm que ter essa base. Fisiologia, que é uma matéria do 2º ano da carreira de medicina, utiliza muito biologia celular. Então, vocês não só têm que usar no primeiro quanto no 2º também. Bioquímica, que é uma matéria do 2º ano, vocês também vão usar muita química e muita biologia celular. Biofísica, vocês vão estudar muito em fisiologia, certo? Então, assim, tem que sim ou sim usar as matérias do CBC como base e, assim, aprender bem o CBC. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês também é que, gente, muita gente ouve por aí que, ai, nossa, a UBA não tem vestibular, então qualquer pessoa entra. E, gente, não é assim, certo? Por quê? Porque justamente tem o CBC. A grande questão entre vestibular e CBC é que, assim, no vestibular você pode tirar a maior nota do mundo se você não se encaixar naquele número certo de vagas, você não entra. Já no CBC, não. No CBC, se você aprovar as 6 matérias, você entra na carreira de medicina, independente se uma pessoa aprovar ou se 1000 aprovarem. Então, assim, o CBC é mais justo e, obviamente, são matérias que você vai utilizar, certo? Corriqueiramente no seu dia a dia, exceto por matemática, mas digamos que eu ainda dou uma moral para matemática porque a gente vai usar em bioestatística, certo? Então, de certa forma, você usa, assim, função para você entender uns estudos, para você entender coisas sobre propagação de doenças, bioestatística. Essas coisas você usa, de certa forma, a matemática do CBC, tá? Então, o CBC serve sim como curso de ingresso, mas também serve como curso de base para introduzir um pouco do que vocês vão ver na carreira de medicina. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês, certo? Que eu acho que é muito relevante. Tem muita gente, justamente, que vem pra cá, faz o CBC com certa tranquilidade e aí as pessoas tendem a pensar que a carreira de medicina é da mesma forma. Ou que, ai, nossa, porque o CBC não foi difícil pra mim, a carreira não vai ser. E não é assim, gente. O CBC, ele tem a sua importância no sentido de preparar você para o que vai vir na carreira, que é diferente. E também o CBC serve como um período de adaptação aqui na Argentina. Como assim? No CBC vocês já começam a ver que na UBA não existe essa coisa de professor vai pegar na sua mão, vai te dar todo o slide, você vai estudar e vai aprovar a prova. Não é assim. Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. O professor vai dizer, é o livro tal. E você se vire e estude. Na UBA funciona assim, tá?
Outra coisa, vocês vão entender um pouco também dessa questão da individualidade e vocês vão entender um pouco do sistema da UBA, da questão dos seminários, da questão das aulas presenciais, porque no CBC tem a modalidade do CBC presencial e tem a modalidade do UBA 21, que você pode escolher por não ter aulas presenciais e ter seminários. Então, assim, ajuda um pouquinho nesse sentido e também ajuda a vocês se adaptarem a vivência aqui em Buenos Aires. Porque o CBC, imagine se vocês entrassem diretamente na carreira de medicina. Tipo, vocês iriam entrar em matérias bem difíceis, a UBA tem provas orais. Então, assim, vocês iriam entrar no mundo e seria muito mais fácil da gente surtar, da gente desistir. Então, o CBC também serve como período de adaptação, para vocês se adaptarem à nova morada aqui em Buenos Aires, para vocês se adaptarem ao método da UBA, às provas da UBA. E também, gente, o CBC é um momento, digamos que você passe o seu primeiro ano de morada aqui fazendo CBC. É um ano que você tem para ir melhorando o seu espanhol, para ir praticando mais, porque o fato de você ter um certificado de espanhol não significa que você fala bem espanhol, significa que você tem um nível intermediário, mas você ainda não fala perfeitamente. E para uma prova oral precisa falar bem espanhol, certo? Que são as provas que vêm no primeiro ano da carreira. Então o CBC também é importante por isso, para que vocês possam vivendo aqui e adaptando e melhorando o seu espanhol cada vez mais, para poder lidar com as provas orais na UBA, certo? E enfim, essas são as coisas importantes que eu acho sobre o CBC. O meu CBC foi um período legal, foi um período que eu aproveitei e foi um período bem mais tranquilo do que foi, por exemplo, o primeiro ano da carreira, que foi o ano seguinte, que eu cursei lá em 2019. Então, assim, utilizem esse período do CBC como um período de aprendizado, um período de adaptação e também um período de estudo. Não pense que porque não é tão difícil eu não tenho que estudar, não é assim, gente. Vocês têm que estudar. Tem muita gente que tem muita dificuldade no matéria do CBC e acaba recursando várias vezes. Então, assim, óbvio que também a questão do nível de dificuldade é o nível de cada um. Na época que antes de vir pra cá, né, eu passei 3 anos fazendo cursinho para vestibular, no Brasil para vestibular. Então, assim, quer queira ou quer não, quando você faz cursinhos, dá um pouco mais de ritmo de estudos. Então, o CBC pra mim não foi tão difícil por isso. Mas, obviamente, tem seu nível de dificuldade, certo? Então, estudem, se dediquem, se organizem. E também aproveitem esse momento pra aprimorar o espanhol, pra se adaptar pra UBA, pra se adaptar pra questão das aulas. E, enfim, é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida já sabe, pode deixar aqui nos comentários. E, gente, uma coisa que eu queria dizer pra vocês. Não desanimem com o CBC, não deixem que qualquer dificuldade que vocês tenham no CBC impeçam vocês de continuarem na UBA, certo? De seguir, de estudar, de se dedicar, de estar aqui. Porque muitas vezes a gente passa por dificuldades, por provações, justamente para ver o quão forte a gente é e o quão decidida a gente tá de seguir o nosso objetivo. Então, assim, digamos que você perdeu uma matéria do CBC, não tem problema, cursa de novo. Se você tá com dificuldade em tal matéria, não tem problema, busca ajuda, busca um professor particular, vai num cursinho. Ou se, por exemplo, você queria fazer em 6 meses, mas não conseguiu, vai ter que fazer um ano e meio. Tudo bem, não tem problema também. Vocês não estão aqui concorrendo com ninguém, competindo com ninguém. Vocês não tem que terminar em 6 meses, ou em um ano e meio, porque isso quer dizer que vocês são mais inteligentes ou menos inteligentes. Então, assim, sigam o caminho de vocês, certo? Não desanimem e, enfim, estudem, aprovem as matérias do CBC pra no ano seguinte vocês estarem na carreira de medicina, tá? Enfim, um beijo e até a próxima.